Olá, meu irmão, olá, minha irmã. É um tempo de muita alegria para todos nós da Paróquia Santíssima Trindade, pois já se aproxima a festa da nossa rede de comunidades. Hoje daremos início a uma série de 3 vídeos, nos quais queremos apresentar para você e sua família todo esse bonito mistério do Deus que é Pai, do Deus que é Filho e do Deus que é Espírito Santo, a Trindade Santa. Então, para nos ajudar a falar da figura do Pai, nós convidamos aqui o Padre Roberto, nosso vigário paroquial. Iniciamos hoje, então, essa preparação para a festa da Santíssima Trindade. E hoje vamos tentar aprofundar um pouco a figura do Pai. E eu gostaria de começar com uma pequena história, uma história que muita gente já conhece, mas que explicita bem a situação que todos nós estamos vivendo. É lembrar da história de Santo Agostinho. Santo Agostinho, quando foi feito bispo, ele quis escrever um tratado sobre a Santíssima Trindade. E começou a pensar muito, a gente sabe que só foi terminar de escrever já no final da sua vida, mas conta-se uma anedota muito interessante. Ele estava um dia passeando na praia, quando ele vê uma criança. E nessa criança ele vai com o dedinho, ele faz um buraco na terra, na areia, depois pega uma concha, vai lá, pega um pouquinho d'água e joga dentro do buraco. Corre lá de novo, pega a concha e a água e põe lá dentro. E ficou observando a criança durante um bom tempo. Depois, curioso, foi perguntar para o menino: o que você está fazendo, menino? Aí a criança lhe responde: eu vou colocar aqui dentro do mar, todo o mar aqui dentro desse buraquinho. Aí Santo Agostinho fala para ele, né? Mas você não sabe que isso é impossível? O menino olha para ele assim, muito assim, assustado e diz, né? É mais fácil eu colocar todo o mar aqui dentro desse buraquinho do que o senhor compreender o mistério da Santíssima Trindade. E desapareceu. Mistério, e aí é o que a gente fala sempre, né? É aquela grande realidade que a gente, quanto mais a conhece, ou quanto mais penetra nela, mais ela nos ultrapassa. Mistério não é aquela coisa que, como se fala popularmente, né, que só por si só nunca ninguém vai entender. Mas é aquela situação que quanto mais a gente aprofunda, mais ela nos ultrapassa. Por isso que a pessoa humana é um mistério, que sempre vamos ter coisas novas para descobrir dessa pessoa. Na Trindade, nós sabemos que temos a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São 3 pessoas numa só realidade. Mas é uma realidade que tem uma presença e tem uma história muito forte na nossa vida cotidiana. A figura do Pai. O Pai, como dizia aqui o falecido Papa João Paulo I, no seu curto pontificado, disse que Deus, ele é Pai e ele é Mãe. E ele é mais mãe do que pai. E foi essa grande revelação que nós tivemos da pessoa de Jesus Cristo. Se a gente for condensar toda a história de Jesus Cristo, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele nos deixou, está resumido nessas 2 coisas. Que Deus é Pai e Mãe e que nós somos irmãos e irmãs entre nós. E viver a filiação e viver a fraternidade se condensa toda a nossa vida cristã. E o que significa ser filho? Significa procurar colocar esse Deus acima de todas as coisas. Deus que é Pai e que é Mãe, e que, como fala São João, que é amor, e o nosso Papa Francisco insiste muito, é um amor que é misericórdia. Misericórdia, nós sabemos, significa que ela está ao lado do coração miserável da outra pessoa, ou seja, estar ao lado da outra pessoa, viver então a fraternidade. A filiação significa também isso, né? Colocar Deus como princípio e fim de todas as coisas. Mas um Deus que não aquele Deus que está distante, mas um Deus que está presente, um Deus que está na história do seu povo. E a gente vê isso em todo o Antigo Testamento, Deus que ouve os clamores do seu povo, como acontece lá no texto do Êxodo, e ele desce para libertar o seu povo através de Moisés. Mas na plenitude dos tempos, ele envia o seu próprio Filho
para nos mostrar quem Ele é. E nós só chegamos ao Pai através de Jesus Cristo. Jesus Cristo dizia naquela conversa com Filipe, quando Filipe lhe pergunta, mostra-nos o Pai e isto nos basta. E Jesus lhe diz, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Nós só podemos conhecer o Pai, Mãe, que é Deus, na pessoa de Jesus Cristo e naquilo que Ele fez. E o grande ensinamento dele qual foi? Que Deus é Pai, mas não é um Pai meu, um Pai e Mãe minha, mas Ele é Pai nosso. E se Ele é Pai nosso, nós somos irmãos e irmãs entre nós. E o Pai nosso está ligado ao pão nosso. Não existe o Pai nosso sem o pão nosso. E o pão nosso significa viver a caridade numa dimensão política, numa dimensão de transformação, numa dimensão de comprometimento, numa dimensão de ajuda, numa dimensão de acolhida. E viver essa realidade é aquilo que vai nos fazer viver em comunidade e nos espelharmos na figura do Pai. O Pai que é Pai e Mãe, um Pai misericordioso, um Pai que é bondade, e na figura da palavra de São João, um Deus que é amor. Só aquele que ama, que entrega a sua vida por todas e todos nós, é capaz de nos mostrar verdadeiramente o caminho da nossa salvação, o caminho da vida, a vir para que todos tenham vida e vida em plenitude. E sem essa vida em plenitude, nós não podemos constituir como comunidade. Daí que a Trindade é a nossa comunidade. É o fio exemplar de uma comunidade em que o amor está presente no Pai, Pai, Mãe, Filho e no Espírito, e atua concretamente na nossa vida em cada momento, em cada situação, em cada experiência, em cada atuação que a gente tenha. Se a gente procura viver o pão nosso e viver o Pai nosso, nós vamos ser uma comunidade verdadeiramente fraterna, uma comunidade amiga, uma comunidade acolhedora, uma comunidade que verdadeiramente vai expressar esse amor do Deus Pai, que é misericórdia, que é principalmente acolhimento e é principalmente amor, e um amor de entrega, de doação, de serviço, que nos vocaciona, que nos chama para viver a fraternidade, que é a grande característica da nossa vida cristã. Então, para nos ajudar a interiorizar um pouco mais essa figura do Pai, mas na dimensão do Pai misericordioso, eu coloco para a oração o texto que nós temos, daquele texto tão bonito de São Lucas, sobre o Pai misericordioso, que é o texto de São Lucas, no capítulo 15, versículos de 11 até o 32. E nós vamos ver aí nesse capítulo, ou nessa perícopa, essa dimensão do Pai que acolhe, Pai que procura, do Pai que busca, do Pai que se alegra com aquele seu filho que estava perdido e que retorna. E que deve nos dar uma confiança muito grande. Por isso, a Trindade é o sacramento da comunidade. E a nossa comunidade se alegra e convida você a vir participar conosco na nossa festa, no dia 11 de junho, a partir das 16 horas, na comunidade Nossa Senhora da Paz. Esperamos você lá.